Olá galera, tudo bem? Matheus Lira Gomes aqui mais uma vez para trazer uma palavra de fé e de esperança para o seu coração. E o tema dessa palavra que eu quero deixar aqui no canal hoje o tema é das trevas resplandeça a luz. Mas antes disso eu peço que você se inscreva aí no canal, deixe o seu likezinho aí, compartilhe para que a palavra de Deus possa chegar cada vez mais pessoas, cada vez mais corações. Bom, e a palavra que eu quero trazer para a sua vida hoje é sobre Deus e a forma como Deus age. Se nós formos olhar pelo plano bíblico, as situações que acontecem na Bíblia, a gente vai ver que muitas vezes situações que parecem impossíveis, situações que muitas vezes são aparentemente adversas, irreversíveis, circunstâncias difíceis, circunstâncias complicadas, aquilo que parece que não tem jeito. Esse tipo de situação, a gente vê que para Deus é uma oportunidade para Ele realizar para Ele revelar a sua força, para Ele revelar o seu poder, para Ele revelar o seu agir, para Ele revelar o impossível. As circunstâncias adversas, as situações impossíveis, sempre serão uma oportunidade para Deus revelar aquilo que para Ele é possível. E aqui no livro, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 4, no versículo de número 3, o apóstolo Paulo fala o seguinte, 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 3, ele fala assim: mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O versículo 6, Paulo fala, pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. E essa passagem ele está citando uma referência do livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 2, versículo 1 que a Bíblia fala que Deus criou os céus e a terra, e no versículo 2 a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo. E eu imagino se a gente pudesse olhar para a terra naquele momento, a terra sem forma, vazia, e trevas cobriam a face do abismo, parecia até um cenário caótico. Só que daquele cenário caótico, daquela situação de trevas, Deus disse, haja luz. E eu vejo que nessa passagem, no versículo 2 de Gênesis, ali, Deus está nos ensinando o princípio. Que não importa se determinada coisa está sem forma, se determinada coisa está vazia, se as trevas estão prevalecendo, não importa o quão tenebroso seja a situação, seja o momento ou a vida de uma pessoa, das trevas Deus faz resplandecer luz. Por quê? Porque situações de trevas, pessoas que estão em trevas, situações improváveis, circunstâncias adversas, Deus faz resplandecer a luz. Isso é muito interessante porque das trevas, Deus faz resplandecer a luz. Então a gente vê que para Deus nada é impossível. E da mesma forma Ele faz na vida de pessoas. Da mesma forma Ele faz em circunstâncias, em situações que está tenebroso, ou pessoas que muitas vezes parece que não tem jeito na vida delas, situações, famílias que parece que não tem jeito na vida delas, que está tudo sem forma, que está tudo vazio, que as trevas estão prevalecendo, que é uma escuridão total. Se Deus disser haja luz, vai haver luz. Por quê? Porque das trevas Deus faz brilhar a luz. Deus faz resplandecer a luz. E é a mesma coisa que Ele fez na minha vida e na vida de muitos. Nossos corações estavam em trevas
e Deus brilhou, iluminou o nosso coração. Então não importa, não interessa como é que está a situação, não importa o tamanho de trevas que há, quantas trevas há, das trevas Deus ele faz resplandecer luz. Por quê? Porque de situações improváveis Deus faz o milagre acontecer. E em outra passagem aqui na carta aos Hebreus, no capítulo de número 11, no versículo de número 3, revela mais uma forma de como Deus age. A Bíblia fala o seguinte, Hebreus 11, versículo 3, diz: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Ou seja, o que a Bíblia fala? Pela fé, nós entendemos que o universo ele foi formado pela palavra de Deus. Deus falava e as coisas aconteciam. Deus falava e as coisas surgiam. E aí fala, de modo que aquilo que se vê, ou seja, aquilo que é material, aquilo que se vê, foi feito daquilo que não é visível. Ou seja, Deus criou o universo do invisível. Deus criou o universo do nada. Aquilo que nós vemos hoje, Deus trouxe à existência do invisível. E é assim que Deus faz. Muitas vezes pode não ter solução, pode não ter nada. Só que do nada, Deus faz brotar. Do nada, Deus traz à existência. Do nada, Deus faz existir. Porque é assim que Deus trabalha. Sabe, Deus ele é o Deus do impossível. O que é impossível para os homens, para Deus é possível. Se a gente for ler uma outra porção das Escrituras, Romanos capítulo 5, versículo 17, versículo 18, aonde Paulo está falando sobre Abraão, a Bíblia fala nesses versículos que Deus ele é o Deus que dá vida aos mortos e que ele chama à existência, traz à existência coisas que não existem como se existissem. Ou seja, coisas que não existem, Deus chama à existência, Deus chama pelo nome, como se de fato ela já existisse. Então, aquilo que não existe, Deus faz existir. E isso muitas vezes pode acontecer na nossa vida, na vida da nossa família, situações que ainda não existem, milagres que ainda não existem, milagres que quando a gente para olhar assim, cara, não tem jeito, não tem o que fazer. Cara, para Deus tem uma solução. Ele é o Deus que dá vida aos mortos. Ele é o Deus que faz resplandecer luz das trevas. Ele é o Deus que chama à existência coisas que não existem. Ele é o Deus criador. Então a gente precisa aprender a agradecer e a glorificar e se alegrar na presença de Deus nas situações difíceis. Muitas vezes a gente se alegra bastante quando tudo está bem, né? Quando as coisas estão correndo tudo bem, quando tem dinheiro, quando tem provisão, quando tem alimento, quando tem saúde. Mas o momento que a gente mais precisa dar glória a Deus, que a gente mais precisa agradecer e glorificar a Deus, confiar em Deus, é no momento onde tudo parece improvável, onde as circunstâncias estão adversas. Por quê? Porque nessas circunstâncias adversas é uma oportunidade para Deus revelar o seu sobrenatural. O apóstolo Paulo, ele entendeu isso, tanto que na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7, a Bíblia fala que ele começa a falar que era enviado um mensageiro de Satanás para esbofetear ele, era como se fosse um espinho na carne. E a Bíblia fala que 3 vezes ele pediu ao Senhor para que tirasse aquele espinho dele, e o Senhor fala para ele: eu não vou tirar. Por quê? Porque a minha graça te basta. O meu poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Então, o poder de Deus sempre vai se aperfeiçoar nas nossas fraquezas. E aí Paulo entendeu que ele deveria se alegrar nos insultos, nas necessidades, nas perseguições. Por quê? Porque todas essas situações eram a oportunidade para Deus revelar o seu poder. Quando nós estamos fracos, é aí que nós somos fortes. Das trevas, Deus faz resplandecer a luz. Da rocha, Deus faz sair água. De meio de um deserto, Deus cria um caminho. Deus faz brotar rios, fontes de rio, fontes de água de um deserto. Esse é o nosso Deus.
E é essa palavra que eu quero deixar para a sua vida. Do vale de ossos secos, dos ossos que estão muito secos, Deus levanta um exército, porque Deus é o Deus que trabalha no improvável. Deus é o Deus que trabalha no impossível. Deus é o Deus que faz do deserto, sabe, um rio, um lago. Deus é um Deus que, daquilo que é impossível, Ele faz um milagre acontecer. E eu quero deixar essa palavra sobre a sua vida, para o seu coração, porque muitas vezes nós olhamos para as circunstâncias e deixamos de olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. A gente precisa glorificar a Deus e se alegrar quando muitas vezes tudo estiver dando errado, quando estiver faltando alimento no estábulo, quando a videira não estiver florescendo. Por quê? Porque vai ter provisão. Vai ter provisão. A nossa fé, a nossa confiança precisa estar no Senhor. A nossa provisão vem do Senhor, o nosso milagre vem do Senhor. Ele faz existir aquilo que não existe. A família, nossas famílias, sua família que muitas vezes pode estar destruída, Deus tem poder para restaurar. Situações que parece que não tem saída e não tem jeito, Deus tem poder, sabe, para fazer o milagre e realizar o sobrenatural. E eu quero deixar essa palavra para fortalecer a sua fé, fortalecer a sua confiança e se apegar a Deus, que é o Deus que faz brotar rios no deserto. E essa palavra que eu deixo para a sua vida, das trevas, Deus faz resplandecer a luz. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.